Bom dia, Giovana. Vou só pegar aqui. Escolhi interromper. Vem para mim, então beleza. Não vou interromper agora não. Então vamos trabalhar. Então nós temos aqui, hoje nós vamos trabalhar sobre em countable nouns, vamos trabalhar substantivos contáveis e incontáveis. Então prestem atenção nos PowerPoints que eu vou passar para vocês. Na lista da feira semanal ao lado, existe um item cuja quantidade não foi especificada. Que item é esse? An orange, 3 tomatoes, a slice of melon, some grapes, and 2 coconuts. Grapes é a palavra, caso vocês não saibam que não tem um número específico ali. Trata-se de substantivo contável ou incontável? O que vocês acham? Grapes é um substantivo contável ou incontável? Responde aí no chat, por gentileza. Como é tão bom. Incontável, muito bom. Wesley. Mais alguém? Oi. Beatriz colocou incontável. Bom dia, Bia. Beleza, como o Wesley e a Bia acabaram de responder, eles são grapes, é um substantivo incontável. Tem incontável, bom dia. Beleza. Muito bom. Ele é um substantivo incontável, muito bom. O que determina a quantidade dos demais itens? Vocês podem me dizer aí, olhando an orange, 3 tomatoes, a slice of melon e 2 coconuts. O que determina a quantidade desses itens? Os números, muito bom, Karine, e o NA, que significa um ou uma, perfeito, muito bom, Karine. Boa, Gi. Número na frente dos alimentos ou produto, muito bom. Então, como vocês mesmo falaram, os artigos N, A, que significam um e uma, qualquer um deles, e os numerais, perfeito. Nouns, existem dois tipos de substantivos em inglês. Os countable nouns, substantivos que podem ser usados com A e N e tem plural. Por exemplo, I lipstick, que é o batom, e 10 lipsticks, que são os 10 batons. Batons. Acredito que deve ser batons. E os uncountable nouns, que são os substantivos que não são usados com A e N e não tem plural. Geralmente são usados com some ou algum outro artigo. Por exemplo, water, que é água. Teacher, mas ali tem uma garrafa. Beleza, não estou contando a garrafa, estou contando water, só a água, ok? E do lado nós temos water ou some water, algumas águas. Que eu não estou contando as garrafas de água, estou contando só as águas. Espera aí. A professora não está conseguindo entrar. Ela pediu para você mandar pelo WhatsApp. Deixa eu mandar aqui para ela, só um segundo. Eu estou compartilhando aqui. Ela pede para ela mandar uma mensagem para mim, por favor, Giovana. Beleza. Aí quando ela mandar um oi aqui para mim, eu já vejo bonitinho. Porque eu acho que eu não tenho o número da Isabela. Perfeito, ela mandou mensagem aqui agora. Acredito que deve ser ela. Ela é a Isabela? Deve ser ela mesmo. Pronto. Autorizei ela entrando, autorizei. Isa entrou? Entrou, né? O número 234765. Deve ser daquela.
Acredito que deva ser ela, né? É, só eu sim, professor. Obrigada. Ah, tá, beleza. De nada. Isa, nós estamos falando aqui sobre objetos nouns contables e incontables, ok? Substantivos contáveis e incontáveis. Aqui atrás, nós falamos um pouquinho sobre os dois tipos que tem, os dois tipos de substantivos em inglês. Nouns é substantivo, e aí nós temos o countable nouns, que são substantivos que podem ser contados. Aí a gente usa o e o and, que significa um ou uma, e também os números para dizer que ele é um substantivo contável. A lipstick, que significa um batom, e 10 lipsticks, que significam 10 batons. E aí nós estávamos aqui na parte que fala dos incontáveis nouns, que são os substantivos incontáveis. Ou seja, que a gente não pode usar o e e o an e não tem plural neles. Como no caso do water, que é água, nós não estamos contando garrafa de água, mas nós estamos contando só a água, e nós podemos deixar ele sem o artigo e colocar o some em alguns momentos, como nós temos aqui, water tem o artigo e some water, que nós colocamos o some aí no lugar do artigo, ok? Mas aí vai trabalhar algumas coisas. Alguns incontáveis mais comuns são líquidos, por exemplo, water, juice, coffee, água, suco, café. Alguns pós, porque a gente também não conta pó, não vejo ninguém contar pó, alguém vive contando pó aí, pergunta para os... Eu ia falar besteira, mas tudo bem, os traficantes não contam quanto pó tem ali, né, irmão? Que aí nós temos o sugar, o salt e o pepper, alright? Que são os pozinhos ali que nós não contamos. Materiais como wood, plastic and gold, nós não contamos o ouro. A Giovana começou a dar risada, ela já até sabe que eu ia falar besteira. Wood, madeira, plástico, gold, ouro, alright? E alguns alimentos, por exemplo, rice, que é o arroz, a gente não conta o arroz. Se eu for pegar o arroz, aquele saco de arroz, se for contar cada grãozinho de arroz, você tá lascado, você vai ficar até amanhã. O cheese, nós não contamos o queijo, e o jam, que é a geleia, nós também não contamos a geleia. Ah, quanto de geleia que você quer? Eu quero geleia daqui que eu ponho no pão. Simples assim. Mesma coisa com o queijo. E outras palavras como time, que é tempo, a gente não conta o time. Information, nós não contamos quantas informações nós damos. Advice, conselho. Ah, já dei several advice for you. Já dei muito conselho para você. Eu não vou contar quantos conselhos eu te dei. Furniture, que é voltado à natureza. Equipment, nós não contamos equipamentos. Knowledge, não dá para ter uma quantidade de contar o conhecimento. News, que é notícias, não tem como contar. Money, nós não contamos dinheiro, ok? Ah, mas eu ganho R$ 1.200. Tem 1.200 ali. Ok, só que você não conta. Na conta exata, você não conta o dinheiro. O papel ali, você não conta ele, tá? Você conta o valor que ele tem, mas não conta o papel. E work, que a gente não conta o trabalho. Apesar do Júlio ter 3 empregos, tá bom? Mas a gente não conta trabalho. Os partitives, these are some expressions used to count nouns, e aí nós chamamos eles de partitives, que são aquelas palavras que a gente coloca lá nos objetos incontáveis. A box of, uma caixa de grapes, por exemplo, a box of grapes, uma caixa de uvas. A lot of, a jar of, a glass of, alright? Que são os conjuntos ali que você pode contar os objetos incontáveis. With these expressions, we may use number with uncountable nouns. Com essas expressões, nós podemos usar o número com os objetos, com os pronomes, com os substantivos incontáveis. Vamos dar uma olhada aqui. Water, pay attention. One bottle of water. Aí, no caso, a gente pode contar uma garrafa de água. E aí nós podemos ter lá embaixo, water is some water, e 5 bottles of water. Aí eu posso contar o bottle porque é uma garrafa de água. Então, isso aí me ajuda a contar. Mas lembrando que o substantivo, ele continua sendo incontável. E aí eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. A box of coffee, a loaf of bread, a can of soda, a cup of tea, a glass of soda e a bag of rice. Então, box of coffee é uma caixa, um saco de café, no caso ali, como você está vendo a foto, que deixa ali bem organizado para vocês verem. A loaf of bread, que é ali um conjunto de pão, quando você faz a fatiazinha do bendito do pão,
Então, é o loaf of bread, porque o pão a gente também não conta, apesar de você ir lá na padaria e contar, eu quero 3 pães, tal, bonitinho. Mas quando você pega aquele pãozinho lá, você não fica contando quantos pedaços dele. Alright? A can of soda, que aí é uma garrafa, uma latinha, uma quantidade dentro do refrigerante, no caso. A cup of tea. E a glass of soda também. Eu esqueci de colocar aqui que nós temos uma quantidade de soda, pode ser garrafa ou pode ser um copo de soda, porque a soda em si você também não vai contar. Opa, o que eu fiz aqui? Os outros não tem. E a bag of rice, a cup of tea, eu acho que eu acabei tirando essa foto, tá bom? Desculpa. A cup of tea é uma xícara de chá e a bag of rice é um saco de arroz. Então, essas expressões que estão aqui, a box of, a lot of, a can of, a cup of, a glass of e a bag of, nós podemos utilizá-los antes dos uncountable nouns, que são substantivos incontáveis. Alright? Agora, guys, nós vamos fazer um exercício. Aí eu vou deixar agora aberto lá para vocês o formulário. Caso vocês não consigam acessar o Google Sala de Aula, por causa que tem que ir lá no Google, isso e aquilo, eu vou mandar aqui no chat para vocês o formulário para que vocês possam começar a responder. Ok? E lá no formulário nós vamos ter a explicação, aqui como vocês estão vendo no formulário que eu acabei de mostrar para vocês aí na tela do celular. Aqui vocês colocam o name de vocês. Não há necessidade de você colocar segundo A, por 2 motivos. Uma, só tem o segundo A aqui, o segundo C não apareceu ninguém, novidade. E quando eu for fazer a importação da nota lá no Google Sala de Aula, já vai com o seu nome bonitinho. Então fica tranquilo, não há necessidade de você colocar o segundo ano A, no caso. E aí nós temos aqui as questões para vocês responderem. The children is playing in the garden. Esse children, essas crianças, elas são contáveis ou incontáveis? E assim com todos os outros que estão entre parênteses, tá bom? Você vai colocar countable e incontable. Teacher, não vou conseguir participar muito da aula, pois meu bebê está doentinho, só estou escutando o tempo. Não, Bia, fica tranquila, tá bom? Aí depois você só me avisa mais tarde que eu abro o formulário para você, para tirar as suas dúvidas, tá bom? E aí nós vamos fazer isso até a H, e nas últimas, Reading and Comprehension, eu coloquei ali 2 questões, onde vocês vão ter que responder a qual é a questão correta. Qual dessas frases é correta de acordo com a figura do globo. Alright? E aí tem aqui as 2 questões, e aí vocês podem responder. Aqui é qual é a frase que está de acordo com a foto, e na número 2, The lines of the song of Bob Marley tell us what? O que as linhas da canção do Bob Marley está falando para nós sobre o quê? Ok? E aí tem o texto para vocês darem uma lida. Se vocês não entenderem o texto, manda mensagem para mim que eu ajudo vocês, tá bom? Nossa, a aula de segundo ano era tranquila. É só isso hoje, gente. Aí vocês respondem bonitinho e mandam o formulário para mim de volta, para me fazer a correção e já mandar as notas de vocês, tá bom? Rapaz, rápido. Demorei 3 dias para fazer esse formulário e 15 minutos para dar aula. Não, esse é o segundo ano, né? Essa aqui é a turma do segundo ano. Então, você tem 17, 16 anos. Porque eu sabe. Pessoal, como a aula já está dada, eu vou só parar de fazer a gravação aqui, bonitinho, para deixar para os alunos que não tiveram a oportunidade de assistir, tá bom?